no piscar de olhos. Só quem quer se encontrar com ele, levanta a mão para dar um glória. Deus, pela vida do pastor, que trouxe uma palavra excelente para os nossos corações. Deus abençoe. Louva a Deus pela vida do presbítero, em nome de Deus, que Deus abençoe. Louva a Deus pela vida do presbítero, que Deus abençoe também sua vida. Louva a Deus pela vida do meu pai, o presbítero César, meu irmão Júlio, minha irmã Sara, a minha mãe, a missionária Erlene, que não pôde estar aqui, mas manda uma paz para cada um dos irmãos. Também ficamos felizes em ver a missionária Elionai, que faz tempo que não vimos a missionária Elionai, mas que o Senhor continue abençoando ela e toda a sua família e todo o seu ministério. Amém? Meus irmãos, livro de Lucas, capítulo número 7, versículo 11, quem achou diz amém. Amém! Meus irmãos, continue com a sua Bíblia aberta, porque nós sabemos que a Bíblia fechada, ela é só um livro, mas ela aberta é a boca de Deus para a igreja. Amém? E aqui nessa passagem, meus irmãos, nós podemos observar o tempo. O tema dessa campanha é tudo tem seu tempo determinado por Deus. Vai ter por epígrafe essa passagem: Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas aqui no capítulo de número 7, versículo 1, o texto bíblico vai dizer que Jesus estava passando por um lugar. E diz o texto que estava vindo um centurião. E este centurião, diz o texto, que ele não era judeu, ou seja, ele era romano. E todos sabiam que os romanos e os judeus naquela época, eles não se davam bem. Então aí diz o texto que mesmo aquele centurião, ele sendo romano, ele vê que Jesus está passando, então, ou seja, ele enxerga o tempo. Aí diz o texto que o centurião, ele vai até Jesus. Por quê? Porque o centurião, ele tinha um criado, ele tinha um criado. E esse criado do centurião, diz o texto, que estava muito enfermo. Então ali esse centurião, ele chega até Jesus e ele olha assim para Jesus e ele vê o tempo de Deus. Por quê? Porque não era todo o tempo, pastor Silvio, que Jesus passava por aquele lugar. Mas o mais interessante é que Deus não atrasa e nem adianta. Quando é o tempo da tua vitória chegar, não se preocupa, porque Jesus, ele vai passar assim, ó. Quando o tempo chegar, a glória do grandão da Galileia vai passar, vai. Eita. Aí diz o texto que o centurião, ele aproveita. Aí quando Jesus passa, ele vai até Jesus, ele demonstrou uma fé que nenhum dos judeus, vamos pra cá que eu vou falar, nenhum dos judeus demonstrava essa fé. O centurião olhou assim para Jesus e disse assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Por quê? Porque o centurião, primeiramente, ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que era pecador. E por ele reconhecer que era pecador, ele se sentiu indigno de Jesus entrar em sua casa. Aí ele olha assim para Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas eu sei que se o Senhor dizer só uma palavra, o meu criado será curado. Por quê? Porque, Senhor, eu também sou mestre. E quando eu digo a um dos meus servos, vai, ele vai. Quando eu digo ao outro, vem, ele vem. Quando eu digo ao meu criado, vai buscar isso, ele traz. Aí o centurião, ele demonstrou a fé e disse: Senhor, eu não sou digno que a sua presença entre em minha casa, mas eu sei que o Senhor é uma autoridade enviada por Deus. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder sobre a doença e sobre a morte. Aí o centurião estava assim: Senhor, se tu disser apenas uma palavra, a tua glória vai invadir a minha casa e vai curar o meu criado. Aí Jesus olha assim para a multidão e diz assim: em Israel, eu nunca vi uma fé como essa. O homem era romano, ele era romano, ele era judeu, ele era romano. E você percebe que o romano demonstrava fé. Agora tinha muitos judeus que nem criam em Jesus. Eu vou falar isso aqui. Vou falar. Tem muita gente que está aqui, ó, na casa do grandão, mas poder fé que ele pode fazer. Fala o que eu vou falar. Tem muita gente que está aqui neste lugar, vem para adorar, vem para engrandecer, mas não crê que a presença do grandão da Galileia pode visitar a sua casa. Para o meu povo. Diz o texto, em João capítulo
Quando Lázaro está morto, que Jesus chega naquele lugar com 4 dias, Maria e Marta olham assim para Jesus e dizem assim: Senhor, já faz 4 dias. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque elas estavam dizendo assim: Senhor, tu podia curar, mas tu não pode ressuscitar. Meu Deus, Elas estavam andando com Jesus. Porque Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Eles eram amigos de Jesus, mas Marta e Maria não criam que Jesus podia ressuscitar. Aí Jesus olha assim e diz assim: se você crer, você vai ver minha glória descer. Aí Jesus diz assim: ó, tira a pedra. Aí quando tira a pedra, o mais interessante é que está cheio de incrédulo. Por quê? Porque os incrédulos que estavam lá, eles estavam assim: esse Jesus, o homem está morto já faz 4 dias, já cheira mal, ele vai ressuscitar. Só que quando o tempo do grandão da Galileia chegar, quando a presença do grandão da Galileia chegar, ele manda dizer assim: ó, tira a pedra, porque hoje eu vou fazer. Aí quando tira a pedra, tudo tem o seu, tudo tem o seu. O tempo de Jesus só foi de 4 dias. Aí Jesus manda tirar a pedra. Aí Jesus começa a orar: Pai, muito obrigado por ter me ouvido, pois eu bem sei que tu bem sempre me ouve, mas eu falo isso por causa dessa multidão que está aqui. Jesus por outro lado traz assim: Pai, eu estou falando isso por causa dessa multidão de mas para eles saberem que tu me enviaste, Lázaro, aí Lázaro sai. Defunto há 4 dias. Quantos dias? 4. Quantos dias? 4. Mas quando o grandão da Galileia chega, não tem tempo para ele não, varão. Quando a presença chega, não tem ponto correr não, pastor Silvio. Aí Lázaro, ele sai do mas Jesus diz assim, ó, diz: amarrem as faixas e deixa aí. Aí imagina, algumas pessoas que estavam lá, Lázaro estava morto. E porque agora está vivo. Aí chega Lázaro dizendo: eu estava morto, mas foi a glória do grandão da Galileia que me chamou. Foi a presença do grandão da Galileia. Porque quando a unção dele chega, ele mostra para os incrédulos que já começa a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus, voltando para o texto, Jesus, ele diz assim: tá certo, Senhor. Você crê mais do que esse povo que está aqui. Então eu vou fazer por falta sua fé. Seu criado vai ser curado. Volta para sua casa. Quando o centurião chega em casa, está lá o criado dele de pé. Varão, eu vou falar. Tem muita gente que vive na casa de papai e não crê que ele pode fazer. É verdade. Deixa eu falar. Aonde eu e você mais precisa ser crente, não é aqui. É lá fora. É verdade, é verdade. Por que, pastor Cid? Porque crente aqui. É fácil. Até Satanás se chega para aquela porta. Eu e você não pode ser crente, mais crente aqui. A gente tem que ser mais crente lá fora. Aqui a gente vem para buscar a proteção e a presença do grandão. Porque o salmista dá uma vez assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou seja, é na casa do Senhor que você encontra fartura de alegria. Glória. Não um lugar para ser mais crente. Para ser mais crente é você precisa ser lá fora. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse assim: ficai-vos entre 4 paredes. Não. Jesus disse: ficai entre 4 paredes. Não. Mas Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vou falar porque a hora já vai. Aí aqui no versículo 11, está lá, diz o texto, que está acontecendo um velório. Está acontecendo um velório? Está acontecendo um velório? Glório. E nesse velório, quem está morto é o filho de uma certa viúva, que ela havia perdido o seu marido. E diz o texto, pastor Silvio, que naquela época eram os homens que trabalhavam. As mulheres não podiam trabalhar. Aí se na época a mulher não tivesse um marido ou um filho que a sustentasse, ela se tornaria inútil. Aí diz o texto que a morte chega e leva o esposo dessa mulher.
mas ela se alegra porque tem o seu filho.